Olá, vamos mergulhar hoje num debate jurídico super interessante que está rolando no Brasil. Será que militares podem ser donos do próprio negócio? Pois é, vamos entender qual é a regra hoje e o que pode de fato mudar. A pergunta é exatamente essa. E sendo bem direto, a resposta hoje é não. Isso por causa de uma lei que já tem algumas décadas. Só que agora tem uma proposta no Congresso que quer, olha só, virar essa regra de cabeça para baixo. Para a gente entender bem esse debate, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A regra que está valendo hoje, que proíbe o militar de empreender, vem lá do Estatuto dos Militares, uma lei de 1980. Ou seja, ela é mais antiga que a nossa Constituição atual. E a lei não deixa margem para dúvida, é bem clara. Militar nativa, proibido de administrar ou gerenciar qualquer tipo de empresa. A única coisa que pode é ser um investidor passivo, sabe? Tipo comprar umas ações, ter cotas, mas sem poder de decisão. É exatamente essa a proibição que está em jogo agora. E aqui tem um ponto jurídico bem importante. O Estatuto dos Militares é o que a gente chama de lei infraconstitucional. O que isso quer dizer? Basicamente que ela está abaixo da Constituição Federal na hierarquia das leis, e por isso ela não pode contradizer a Constituição. É justamente nesse ponto que o argumento para a mudança ganha força. Tá, mas então, como é que se resolve esse impasse? A solução que encontraram é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. A ideia é mexer direto na lei maior do país. Em vez de só alterar a lei antiga, a proposta quer colocar essa permissão diretamente na Constituição. A diferença aqui é gritante, né? A gente sairia de uma proibição quase que total para uma permissão. Mas, e esse é um detalhe crucial, não é um liberou geral. Essa permissão viria acompanhada de algumas condições bem específicas. E aqui estão as tais condições, as salvaguardas. A proposta coloca duas barreiras bem claras. Primeiro, o militar não vai poder acumular remuneração de cargos públicos. Isso segue uma regra que já existe para o funcionalismo em geral. Segundo, e talvez o ponto mais importante de todos, a atividade empresarial não pode, de jeito nenhum, entrar em conflito com as obrigações e deveres militares dele. Certo, mas por que mudar isso justo agora? Bom, quem defende a proposta tem argumentos bem fortes, tanto do ponto de vista jurídico quanto econômico. E todos eles giram em torno da ideia de que a lei simplesmente precisa ser modernizada. O coração do argumento jurídico é este. A nossa Constituição de 88, que é a lei suprema, em nenhum momento proibiu que militares tivessem uma empresa. Essa proibição vem de uma lei inferior e mais antiga. Então, o argumento é que esta parte da lei não foi recepcionada, ou seja, ela não foi validada pela nova ordem constitucional que veio com a Constituição. E não é só a hierarquia das leis que está em jogo. Tem também um princípio econômico fundamental, a livre iniciativa, que é um dos pilares da nossa Constituição. Quem defende a mudança diz que manter essa proibição tão rígida para os militares acaba ferindo esse princípio de uma forma desproporcional. Agora, olha que coisa curiosa. A lei atual cria uma situação que os defensores da PEC dizem ser meio artificial. Pensa bem. Um militar pode ter 99% das cotas de uma empresa, ser o dono de fato, mas não pode assinar um papel como administrador. O argumento é que essa distinção não faz muito sentido e não impede de verdade os conflitos de interesse. E claro, o mundo mudou, né? A lei de 1980 nasceu numa realidade econômica completamente diferente. Hoje, com a economia digital, startups, novos modelos de negócio, aquela proibição total parece para muita gente bem ultrapassada, meio desconectada da realidade atual. É claro que uma mudança desse tamanho não vem sem gerar preocupações. E a própria proposta já tenta se antecipar a algumas das principais críticas. Vamos dar uma olhada nesses pontos. Essa é, talvez, a primeira grande dúvida que surge. A gente sabe que a estrutura militar é toda baseada em hierarquia e disciplina. Permitir que eles virem empresários não colocaria isso em risco? A resposta dos defensores é um não bem direto. Eles argumentam que a hierarquia e a disciplina estão asseguradas na própria Constituição e nos regulamentos militares, e nada disso vai ser alterado. A proposta, segundo eles, só remove uma barreira econômica, sem tocar nos pilares da instituição. Outra preocupação super válida. Um militar poderia usar a posição dele para beneficiar a própria empresa? Como a gente garante que as duas coisas não vão se misturar de um jeito errado? Então, o argumento aqui é que a nova proposta, na verdade, deixaria o controle até mais forte. Em vez de uma proibição geral, ela criaria uma regra específica: pode empreender, desde que não haja conflito de interesses. Isso, em tese, torna a fiscalização mais direta e objetiva.
A questão da igualdade também aparece. Será que essa mudança seria um tratamento especial? Um privilégio que outras categorias de servidores não têm? A resposta para essa questão meio que inverte a lógica. O argumento é que a situação de hoje é que cria uma restrição especial só para os militares. A maioria dos servidores públicos civis já pode empreender com aquela regra de não ter conflito de interesse. Então a proposta buscaria igualar os direitos e não criar um privilégio. Ok. Olhando para o todo, por que essa mudança realmente importa? Para além dos detalhes jurídicos, quais são os objetivos maiores por trás de tudo isso? A importância da proposta pode ser resumida em 3 grandes objetivos. Primeiro, trazer segurança jurídica, acabando com esse conflito entre a lei e a Constituição. Segundo, garantir harmonia na legislação. E terceiro, e muito importante, modernizar as regras para a realidade econômica que a gente vive hoje. No fundo, o debate todo é sobre isso. É uma discussão sobre como as leis envelhecem. Uma regra que foi criada em um contexto social, político e econômico específico, será que ela ainda faz sentido décadas depois, com uma nova Constituição e uma sociedade completamente diferente? E é essa a questão que fica no ar. Independentemente do que acontecer com essa proposta, a pergunta maior continua aí. Como é que as leis devem evoluir para acompanhar as mudanças da sociedade? Fica aqui o convite à reflexão sobre esse equilíbrio, às vezes delicado, entre tradição e modernidade. Agradeço a companhia nesta análise.